Bem-vindos a mais um vídeo do podcast Vozes e Rabiscos. Hoje vamos falar sobre as tendências internacionais e as políticas educativas em Portugal. As políticas educativas desenvolvem-se num contexto de globalização que intensifica a circulação de normas, instrumentos e modelos de governação da educação. Alguns projetos europeus, tais como o Regulon Day Network e o Know and Poll, evidenciam que as políticas educativas, atualmente adaptadas por redes policêntricas, combinam saber técnico e produção de indicadores. Simultaneamente, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, mantém viva uma matriz humanista centrada na educação como direito, diversidade cultural e inclusão, contrapondo-se à lógica estritamente economicista dominante noutras agendas globais. Quanto à educação inclusiva e a igualdade de oportunidades, estas formam alicerces discursivos essenciais das agendas políticas, frequentemente expostas como compromissos universais. A influência internacional nas políticas de inclusão expõe-se através de normativos e recomendações, mas também através de mecanismos de comparação, tais como os indicadores e os relatórios internacionais que influenciam opções nacionais. Exatamente. Atualmente, as políticas educativas são alteradas por organismos internacionais que acabam por funcionar como centros de produção de conhecimento e de difusão de modelos de regulação. Temos a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, que constitui um ator essencial na evolução das políticas educativas, principalmente através do PISA, que é um programa de avaliação internacional de estudantes. Assim, solidificam uma cultura de comparação internacional e guiam os sistemas para o desempenho, a eficiência e o desenvolvimento de competências para o mercado global. Já a Unesco enfatiza uma perspectiva humanista da educação, compreendendo-a como um direito universal e um mecanismo de construção de sociedades pacíficas, socialmente diversificadas e inclusivas. Mas, no entanto, são menos relacionadas com os instrumentos de monitorização, afetando as políticas através das grandes agendas normativas, tais como a educação para todos e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Já a União Europeia combina as dimensões económicas e sociais, dando mais destaque à harmonização de qualificações, da mobilidade académica e das políticas de aprendizagem ao longo da vida. Esta atuação articula assim a coordenação por objetivos e o financiamento, impacta as reformas e define metas para os Estados-membros. Desta forma, as entidades internacionais funcionam simultaneamente como produtores de conhecimento, orientadores de prioridades e reguladores indiretos de sistemas educativos. Mas então, em Portugal, como são as políticas educativas? As políticas educativas em Portugal têm evoluído nos últimos tempos, desde que Portugal aderiu à Comunidade Económica Europeia, a CEE, em 1986, até aos dias de hoje. O que se mantém igual são as bases reguladoras da vida social, nomeadamente o Estado, o mercado e a cidadania. Apesar de tudo, as políticas educativas estão sempre a evoluir de modo a promover uma escola dinâmica, inclusiva e centrada nas aprendizagens dos estudantes, de forma que as políticas educativas em Portugal separam os diversos aspectos, tais como flexibilidade, a autonomia e a integração das competências. Então, de acordo com estes princípios, foi no final da década de 1980, com a aprovação da Lei de Base do Sistema Educativo, que surgiu um movimento descentralista das políticas, que levou a que estas escolas e os seus responsáveis tivessem uma maior autonomia nas tomadas de decisões, quer a nível curricular e quer a nível educacional. Posto isto, no final dos anos 1990, a autonomia das escolas e a flexibilidade curricular tornaram-se princípios centrais das políticas educativas nacionais, reforçando uma gestão mais participativa e adaptada das exigências das comunidades educativas. De acordo com o Decreto-Lei nº 55/2018 do programa já referido anteriormente, teve como objetivo fomentar estes conceitos ao relacionar a autonomia e a flexibilidade curricular. Assim, a definição de acordo com o Decreto-Lei de autonomia e flexibilidade curricular acaba por ser o poder que a escola tem para gerir o currículo nos ensinos básico e secundário, recorrendo às matrizes curriculares base, de modo a enriquecer as capacidades, as atitudes e os conhecimentos para adquirir as competências previstas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, levando assim nas aprendizagens essenciais e na integração de competências.
Deste modo, acaba por originar-se a flexibilidade curricular e o desenvolvimento de projetos. Este modelo acaba por se apoiar na prática pedagógica curricular em 2 novos documentos oficiais. Em primeiro, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória e, em segundo, as aprendizagens essenciais. No que toca à autonomia das escolas em Portugal, e com base nos diversos estudos, esta é muito restrita, nomeadamente nas áreas de gestão de currículo e de gestão de recursos humanos e financeiros. A isto, acresce uma maior responsabilidade das escolas e a avaliação sistemática dos seus resultados, interligados numa política de accountability. A autonomia das escolas é um dos pilares fundamentais das políticas educativas em Portugal, levando assim à evolução do sistema educativo para uma gestão mais contextualizada, descentralizada e participada. Com a autonomia das escolas, passa então a haver a elaboração de um projeto educativo e do regulamento interno, nos quais cada instituição define estratégias de intervenção destinadas a responder às necessidades da respectiva comunidade. A gestão democrática é assegurada por órgãos como o Conselho Geral, o Conselho Pedagógico, o Conselho Administrativo e o Diretor, sempre com a participação ativa dos docentes, discentes, pais e encarregados de educação, bem como das autarquias locais. A autonomia das escolas concretiza-se através de processos de avaliação, orientados para a melhoria da capacidade do serviço público de educação, valorizando assim uma cultura de autoavaliação e de avaliação externa. Estes processos conduzem a mecanismos de autorregulação e de melhoria das práticas organizacionais e pedagógicas. É de fomentar ainda que a gestão curricular consiste na adoção de escolhas curriculares flexíveis, selecionadas pelos órgãos de administração e gestão da escola e aprovadas pelo diretor, que acaba por promover assim um trabalho cooperativo e interdisciplinar. No que diz respeito à formação de professores, trata-se de uma questão de política. O tema da formação contínua de docentes em Portugal foi estabelecido na primeira metade da década de 1990 e, desde então, tem sido alterado consoante a perspectiva dos responsáveis políticos. Com a alteração do Conselho Coordenador da Formação Contínua para o Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua, os seus objetivos foram modificados, de modo a favorecer a construção da autonomia das escolas e dos seus projetos educativos. A formação passa a ser um direito e um dever, estabelecendo uma relação direta entre formação, reforma educativa, avaliação, mobilidade e progressão na carreira. Damos então por terminado mais um vídeo do podcast Voz e Rabiscos. Esperamos que tenham gostado. Obrigada!